Muito bem, então vamos começar uma aula aqui sobre o assunto de ângulos, tá? E vamos começar com uma definição, tá? Do que são ângulos. Olha, eu vou passar essa definição formal primeiro. Ouçam bem, a definição formal diz que ângulo é toda região convexa ou não convexa do plano determinada por dois segmentos de reta de mesma origem. Ok, essas definições formais, seguindo a linguagem matemática, geralmente são difíceis de compreender. Então vamos lá. Ângulo é uma região que surge entre dois segmentos de reta que têm a mesma origem. Vamos lá. Imagine dois segmentos de reta. Isso é um segmento de reta, né? Uma pequena reta. E isso é outro segmento de reta. Pronto. Temos dois segmentos de reta, certo? O que é o ângulo? O ângulo é a região determinada por esses dois segmentos, ou seja, é a região que fica entre eles. A gente geralmente representa o ângulo fazendo um pequeno arco, assim, entre os segmentos de reta. Esse arco aqui não ficou bom. Pronto. Isso aqui, o ângulo não é esse arco aqui não. Esse arco serve para representar o ângulo, porque ele representa a abertura, ele representa o tamanho da abertura, né? Então ele está representando esse arco que tem um ângulo aqui. Mas o ângulo em si é essa abertura entre dois segmentos de reta que tem a mesma origem. A origem é aqui, ó, onde eles se encontram aqui, ó, onde eu marquei um ponto, eu vou indicar com a letra O de origem. E eu vou indicar o final do primeiro segmento de reta aqui com a letra A e o final do segundo segmento de reta aqui com a letra B. Então temos um ângulo aqui, tá? É importante essas letras aqui que eu coloquei para a gente saber como ler ângulos e como nomear ângulos, né? Então que tenha ficado claro, tá? O ângulo não é esse arco, o ângulo é a abertura. Esse arco serve para a gente ter uma ideia mais ou menos de quão grande é essa abertura, ou seja, quão grande é esse ângulo entre dois segmentos de reta. Mas é simples de entender demais. Você tem dois segmentos de reta e uma abertura entre eles, e eles se encontrando em um mesmo ponto. Então, você tem um ângulo entre eles, tá? Bom, os ângulos eles recebem nome de acordo com o lugar onde está o ângulo, né? Que é o vértice O aqui. O ângulo fica em O, né? No vértice O, perdão. O ângulo fica aqui no vértice O. Então, a gente lê esse ângulo assim, como A, O, B. E coloca um tio, um chapeuzinho em cima do O. A gente pode chamar esse ângulo aqui de AOB. Ou então a gente pode começar pelo B e chamar o ângulo de BOA também, tanto faz. O importante é a origem, o vértice, né? Ficar no meio. Se você não quiser, você não precisa chamar nem de nenhum desses dois. Você pode simplesmente chamar esse ângulo aqui de ângulo O com o acentinho em cima. E se você não quiser, você ainda pode chamar ele de A. Simplesmente dizer o ângulo A aqui. E pronto. Tá determinado. É o ângulo A. Você pode ficar bem à vontade para nomear. O importante é você saber que quando aparecer isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, a gente está se referindo a um ângulo, tá? A, O, B, B, O, A, ou simplesmente a origem com aquele chapeuzinho, a gente vai estar indicando o ângulo, tudo bem? É assim que se nomeiam ângulos. Outra coisa que é de extrema importância ressaltar sobre os ângulos é que a gente geralmente mede ângulos com transferidores, né? A gente geralmente usa o transferidor para medir. A explicação sobre como usar o transferidor vem em outro vídeo. Mas é importante ressaltar que quando você usa o transferidor e vai medir um ângulo, a medida de um ângulo geralmente é dada em graus, tá? Então, eu não medi esse ângulo, não fiz nada, mas vamos supor que haja uma medida e que esse ângulo aqui ele vala 35. Peguei o transferidor e que eu achei o número 35 no transferidor. Então, se eu quero dar o valor desse ângulo e ele mede 35, eu digo que ele mede 35 graus e coloco uma bolinha aqui em cima, 35 graus, e está medido o meu ângulo, tá? O ângulo, então, lembrem-se, ele é sempre medido em graus. Outra coisa que é importante ressaltar sobre as propriedades dos ângulos é que vocês estão vendo aqui, conforme eu disse,
O ângulo ele geralmente é representado por esse pequeno arco aqui, né? Como tem aqui, um pequeno arco. Mas o ângulo ele não é esse arco, e sim a abertura entre os dois segmentos de reta que se encontram em um determinado ponto, que no caso é o ponto O. Então o valor do ângulo ele depende apenas do tamanho da abertura entre os segmentos de reta. Quer dizer que se eu ampliar ou se eu reduzir a figura, o valor do ângulo continua sempre o mesmo, tá? Como assim? Se eu fizer esse ângulo aqui, eu vou fazer um ângulo fácil de reconhecer. Esse aqui, ó, que é um L. Esse ângulo em L, ele sempre mede 90 graus. Aqui ele está representado pequeno, né? Vamos supor que ele esteja medindo 90, claro, que eu não estou medindo, mas é um ângulo de mais ou menos 90 graus. E eu fiz esses dois segmentos de reta para representar esse ângulo de 90 graus. Se eu fizer esses dois segmentos de reta assim, ó, bem maiores, o valor do ângulo é o mesmo. Porque o valor do ângulo ele não depende do tamanho dos segmentos de reta, mas apenas da abertura entre eles. Se a abertura for a mesma, o valor do ângulo não muda. Então, se eu tiver esse ângulo aqui, ó, se eu tiver esse segmento de reta aqui, o ângulo é bem pequenininho entre eles. Eu posso fazer isso desse tamanho, ou eu posso fazer esse ângulo com segmentos de reta bem maiores, mas o valor do ângulo continua sempre o mesmo, independente do tamanho do segmento de reta. Como é que eu faço para alterar o valor de um ângulo? Se eu tiver o ângulo assim, pequeno, a única maneira de eu alterar o tamanho do ângulo é eu pegar um dos segmentos de reta e colocar ele mais aberto. Aí o ângulo é maior. Esse ângulo aqui é menor e esse é maior. Agora, se eu pegar o mesmo ângulo e representar ele com segmentos de reta de tamanhos diferentes, eu não estou mudando o tamanho do ângulo, tá? Eu não estou mudando o tamanho do ângulo. Eu estou mudando apenas o tamanho dos segmentos de reta. O ângulo não depende do tamanho dos segmentos de reta, mas apenas da abertura entre eles. O ângulo é a medida da abertura entre eles. E é sempre o mesmo. Inclusive, vale ressaltar que o ângulo é sempre o mesmo a qualquer distância da origem. Olha, se eu fizer esse ângulo aqui e eu marcar o arco bem aqui, suponhamos que esse arco aqui ele esteja aqui medindo 25 graus. Esse pequeno arco que eu fiz aqui. Quer dizer que essa abertura entre esses dois segmentos de reta é 25 graus. Independente de eu ter feito o arco aqui, ou de eu pegar e fazer o arco aqui, ou de eu fazer o arco aqui, ou de eu fazer o arco assim. Não tem diferença nenhuma. O arco está ficando maior? Tá. Mas o ângulo não é uma medida de arco. Ele é uma medida de abertura entre segmentos de reta. Eu estou sendo enfático nisso. Não importa se eu represento o ângulo com um arco bem pertinho da origem ou longe. A medida do ângulo é a mesma. Não importa se eu faço meu segmento de reta bem pequenininho assim, ó. Só assim. Um pequeno segmento de reta bem pequenininho assim. Ou se eu faço ele grandão que nem no primeiro exemplo que eu tinha feito. O valor é o mesmo, tá? Porque o que eu meço é a abertura entre os segmentos de reta. Ok? Espero que isso tenha ficado bem claro.